fase 2, 22,1 milhões de pessoas, sendo pessoas de 60 a 74 anos que não vivem em instituições de longa permanência como asilos ou instituições psiquiátricas, segundo e terceiro mês após o início da vacinação. A fase 3, 12,7 milhões de pessoas com comorbidades, diabetes, mellitus, hipertensão arterial grave, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença renal, doenças cardiovasculares, indivíduos transplantados de órgão sólido, anemia, falciforme, câncer ou obesidade grave, quarto mês após o início da vacinação. Grupo prioritário, cerca de 10 milhões de pessoas serão prioritárias, sendo eles professores, nível básico ou superior, forças de segurança, policial federal, militar, civil e forças armadas, salvamento como bombeiros, funcionários do sistema prisional presos, quilombolas, moradores de rua, portadores de deficiência, entre outros. Vacinação durante os 12 meses seguintes após a fase 3. Não prioritário, cerca de 120 milhões de pessoas com menos de 60 anos que não estão em condições de vulnerabilidade, não atuam em profissões essenciais e não têm comorbidades. Essa vacinação vai ocorrer após o grupo prioritário nos 12 meses seguintes após a fase 3. Vamos lá para mais um caso de notícia. O governo diz que se for vacinado pelo governo federal, a vacina que você vai tomar provavelmente será da AstraZeneca, da Universidade de Oxford. Por enquanto, é a única vacina com um plano definido pelo Ministério da Saúde para todo o Brasil. Veja como ela se compara com a chinesa Coronavac, que será usada no estado de São Paulo e com outras vacinas em fase 3 de teste, a mais avançada de teste. A comparação mostra a AstraZeneca Oxford. O Brasil encomendou cerca de 100 milhões de doses. Coronavac, São Paulo encomendou 46 milhões de doses. Aqui o gráfico mostra o comparativo das duas vacinas. A de Oxford, 1,5 a 2 doses por pessoa. A Coronavac, 2 doses por pessoa para imunidade. Tem outras vacinas também, como a Pfizer da BioNTech, que ainda não tem acordo firmado. A Sputnik 5. Paraná e a Bahia, um acordo de 50 milhões de doses, que é a Rússia, também 2 doses por pessoa. Elas têm previsões de vacinar 25 milhões no estado do Paraná e da Bahia. A Moderna ainda não tem acordo, a Novavax também sem acordo, Sanofi sem acordo, a Janssen sem acordo, por aí vai. As vacinas estão identificadas com os nomes pelos quais são mais popularmente conhecidas. Em alguns casos é pelo nome do produto, Coronavac, Sputnik, e outros casos pelo nome do desenvolvedor, AstraZeneca, Pfizer, etc. Considerando a produção prevista para a primeira etapa anunciada pelo governo federal, tema geral, primeiro semestre de 2021. A AstraZeneca Oxford prevê fabricar mais 100 milhões de doses no segundo semestre de 2021. Além de garantir as doses da vacina, também é preciso ter acesso ao insumo necessário para a vacinação, como seringa e agulhas. O governo federal publicou um edital para a possível e futura aquisição de seringa e agulhas diversas. O documento aponta a compra de 331 milhões de kits. O edital ocorrerá pelo sistema de registro de preços e o critério de escolha será o menor valor apresentado pelos fornecedores. A estimativa do Ministério da Saúde é que as primeiras unidades sejam entregues a partir de 30 dias da assinatura do contrato e que as últimas sejam entregues 5 meses depois. O Reino Unido, por exemplo, que já começou a vacinação contra o Covid-19, havia encomendado 65 milhões de seringas para utilizar no programa de imunização antes de ter uma vacina aprovada no país.
mais um gráfico mostrando a eficácia das vacinas. A AstraZeneca Oxford, que foi encomendada pelo governo federal, tem uma eficácia de 71%. A Coronavac, que ainda não foi comprovada a eficácia, no estado de São Paulo está sem dados. A Pfizer BioNTech tem 90% de eficácia. A Sputnik V, 91,4%. A Moderna, 94,5%. A Novavax, sem eficácia comprovada. A Sanofi, sem eficácia comprovada. A Janssen também, sem dados. A dúvida é sobre a eficácia da vacina da farmacêutica AstraZeneca Oxford. Devido ao erro que levou à aplicação de doses diferentes nos testes, a eficácia média observada foi de 71%, levando em conta o desempenho do imunizante quando aplicada 2 doses, 62%, no intervalo de um mês. O patamar de 90% próximo do índice divulgado pelas concorrentes Pfizer, Sinovac, BioNTech e Moderna foi alcançado em pacientes que receberam 1,5 doses. Há um gráfico de quem desenvolve e quem compra as vacinas. A AstraZeneca Oxford, do Reino Unido, tem 2,500 bilhões de doses encomendadas. A Coronavac, na China, 384 milhões de doses. Aqui mostra o gráfico dos países que mais encomendaram essas vacinas. No ranking está a Índia, seguida dos Estados Unidos e União Europeia. América Latina, 150 milhões de doses e o Brasil, 100 milhões de doses. Já a Coronavac da China, o Chile com 60 milhões de doses, a Indonésia 128 milhões de doses e o Brasil 46 milhões de doses do estado de São Paulo. Aqui mostra um gráfico de outros países, com a Pfizer BioNTech, Estados Unidos e Alemanha encomendaram 658,7 milhões de doses da Pfizer. A Sputnik V, a Rússia encomendou 304 milhões da Rússia, né? Ela encomendou 304 milhões de doses. Aqui segue a lista dos países que mais encomendaram. União Europeia 300 milhões, Japão 120, seguido dos Estados Unidos 100 milhões. O Brasil não aparece nessa lista, pois não fez encomenda dessa vacina, que é uma das mais eficazes. Agora eu pergunto por quê. Aí que está a interrogação. Que a Sputnik V, existe um plano de encomenda dessa vacina de 50 milhões de doses do Brasil. A Índia é o país que mais encomendou ela, 100 milhões de doses. A Moderna, que também é uma das mais eficazes, tem 381,5 milhões de encomendas. Essa Moderna é dos Estados Unidos. A União Europeia encomendou 160 milhões de doses, dos Estados Unidos 100 milhões. O Brasil não aparece nessa lista. A Novavax, também dos Estados Unidos, 1,316 bilhão de doses. 1 bilhão 316 milhões. A Índia é o país que mais encomendou, com 1 bilhão. Seguido dos Estados Unidos com 110 milhões. O Brasil não aparece nessa lista. A Sanofi da França, que não tem eficácia comprovada, tem 300 milhões de doses encomendadas pela União Europeia. Um total de 732 milhões de doses encomendadas. A Janssen, parceria dos Estados Unidos e Bélgica, 388 milhões de doses encomendadas. Lembrando que essas doses encomendadas não significam que elas serão produzidas e que elas chegarão de imediato, né? A União Europeia, 200 milhões de doses, os Estados Unidos 100 milhões de doses. Na corrida para garantir as melhores vacinas e estoques suficientes, muitos países estão encomendando mais doses do que precisam, como mostram os gráficos acima, para imunizar toda a população. Muitos contratos de venda, no entanto, podem não se concretizar, é o que eu disse aí.
já que estão condicionados à aprovação de agências reguladoras, como no Brasil o caso da Anvisa. O Brasil testa apenas 4 das vacinas em estudo na fase 3, a AstraZeneca, Coronavac, Pfizer e Janssen. As duas primeiras já têm acordo para a produção de imunizantes no país, e a Rússia também firmou uma parceria de transferência de tecnologia com a União Química para produzir a Sputnik V no Brasil. O governo avança negociações para comprar as doses de vacina da Pfizer e também fazer parte do COVAX, Plano de Organização Mundial de Saúde, para acelerar o desenvolvimento de imunizantes e universalizar o acesso. O armazenamento delas está condicionado a cerca de 2 a 8 graus na maioria das vacinas, a AstraZeneca, a Coronavac. Já a Pfizer, ela necessita de uma temperatura muito menor, 75 graus negativos. A Sputnik, 2,8, 2 a 8 graus. A Moderna, temperatura inferior a 20 graus. A Novavax, temperatura de 2 a 8 graus. A Sanofi não foi informada e a Janssen de 2 a 8 graus. Desenvolvimento, compra e distribuição de vacinas são um imenso desafio, mas há outros. O armazenamento é um dos grandes problemas devido a baixas temperaturas necessárias para armazenar alguma delas. O Brasil não tem ultracongeladores para refrigerar a vacina da Pfizer, mas especialistas defendem o investimento em estrutura para a adoção de imunizante. A vacina da Moderna também precisa ser armazenada em temperatura baixa, mas a empresa afirmou ter conseguido que ela possa ser mantida por um mês em geladeira tradicional. Funcionamento. No Brasil, a AstraZeneca Oxford, ela usa o vetor viral. Coronavac, que vai ser aplicada em São Paulo, ela usa o vírus inativo. A Pfizer BioNTech, ela usa o tipo RNA. No Paraná e na Bahia, a Sputnik V, ela usa o tipo vetor viral. Moderna, tipo RNA. Novavax usa o tipo proteína viral. A Sanofi, proteína viral, e a Janssen, vetor viral. Uns exemplos. O vetor viral, vacinas que usam outros vírus para introduzir genes no coronavírus nas células. Equipes adicionaram o gene da proteína espícula spike num adenovírus que naturalmente infecta macacos ou humanos. Vírus inativo. A maioria das vacinas em uso atualmente usa formas inativas de vírus. A estratégia é simples. O vírus inativo não pode se replicar e causar doenças, mas sua presença ativa o sistema imunológico, que passa então a produzir defesas. RNA. Essa estratégia se baseia na inoculação do material genético do vírus, com instruções para fazer uma proteína específica. Esse material é geralmente o RNA mensageiro ou mRNA, e no caso da vacina do coronavírus, a proteína é espícula spike ou S, a chave que o SARS-CoV-2 usa para invadir as células. Proteína viral. São vacinas que usam uma proteína ou pedaço de proteína do coronavírus. Elas não podem causar doenças porque não são vírus inteiros, mas ainda podem estimular o sistema imunológico a reconhecer o SARS-CoV-2. Esse tipo de tecnologia é empregado no imunizante contra HPV. É isso aí, gente. É um pouco de explicação aí, né? Matéria retirada do jornal O Globo, sobre a atualização aí das novidades das vacinas e a previsão do governo aí de imunizar a população, né? Seguindo os grupos aí, fase 1, fase 2, grupo prioritário, não prioritário. No caso aqui, o São Paulo tem um plano de vacinação separado, né? Que ele tem quase as mesmas prioridades do governo ali, mas ele tem no caso a Coronavac como a vacina encomendada. Então vamos aguardar aí e esperar, né? Só uma boa notícia que chega aí, mas
junto com ela tem que vir bons resultados e o quanto antes, né? É o que a população aguarda aí, que a vacina seja aplicada o quanto antes na população e com segurança. É isso aí, galera.